por a questão do microfone, pedir que todos desse lado que não estão a falar possam colocar o microfone no silêncio, desativar o som, portanto, pôr mute, de tal forma que o som desse lado não disturbe tanto o momento da apresentação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que vamos ter a apresentação em seguida pela interação. Portanto, a apresentação vai ter por aí uns 15 minutos e a interação durante 45 minutos. Portanto, estamos um tempo, um espaço de tempo, um fundo de tempo de 1 hora de tempo, 60 minutos, para neste nosso webinar. E vamos para a parte da interação, vamos pedir que cada um peça a palavra. Para pedir a palavra, pode usar o chat, não é? Ou pode usar o número WhatsApp para pedir a palavra e poder entrar, ou pode acenar, tem um sinal de mão aí para mostrar que tanto quer falar. Então, o moderador vai poder dar a palavra a cada um, senão todos falamos ao mesmo tempo. Então, para não roubar muito tempo, essas são as pequenas regras que temos que seguir e pedimos que na parte da intervenção cada um tanto seja conciso, direto ao assunto, porque o número está a crescer, portanto, agora temos temos 136 participantes, mas continuam a ser admitidos mais pessoas a entrar, então todos podem ter questões para colocar. Portanto, desde já, queria convidar, se me permitem, queria convidar a engenheira Rita Freitas para tomar a palavra e fazer a apresentação nos próximos 15 minutos. Engenheira Rita Freitas, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à CTA por esta iniciativa desta plataforma de podermos aqui, juntamente com vários empresários a nível nacional, podemos partilhar aquilo que são as medidas definidas pelo governo através do decreto 12/2020, de 2 de abril. Então, temos uma série de medidas que temos deparado que muitos empresários, muitos agentes econômicos têm tido dificuldades de as interpretar. Então, eu vou fazer referência a essas medidas e depois estou aberta às questões que possam, porventura, ainda persistir. Então, estou aberta a esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a atividade econômica, relacionadas às atividades da responsabilidade da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas a nós, porque existem outras que são de competências da saúde e outras instituições. Então, iria começar pelo decreto. No seu artigo 14, faz referência às medidas que devem ser tomadas em relação ao encerramento de estabelecimentos. Como é de conhecimento de todos, todo local de diversão deve estar encerrado. Quais são estes locais de diversão? Porque muitas das vezes as pessoas não entendem o que é que queremos dizer com local de diversão. Local de diversão, quando o governo definiu este artigo 14, está a referir a todo local onde se concentram várias pessoas para conversarem, para se divertirem, bater papo, que é assim o melhor identifica as pessoas. Então, nós temos as discotecas, neste período de estado de emergência decretado por Sua Excelência o Presidente da República, todas as discotecas, pubs têm que estar encerrados. As salas de jogos, mesas de sinuca, bilhares, matraquilhas, todo tipo de jogos devem estar encerrados durante este período. Todas as piscinas públicas, campos de jogos, pavilhões gimnodesportivos, ginásios. O ginásio não pode funcionar nem para 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. O ginásio está encerrado. Por quê? Porque estas máquinas são usadas por várias pessoas. Então, uma forma de proteger não só as pessoas que se poderiam deslocar ao ginásio,
proteger a elas, também a preocupação do governo é proteger as suas famílias, é proteger as outras famílias, porque a mesma máquina é partilhada por várias pessoas, mesmo que haja desinfecção, poderá haver algum descuido e a pessoa que estiver a usar a máquina, poderá transmitir o Covid, se for o caso, da máquina ficar contaminada, para a sua esposa, para os seus filhos. Estes, por sua vez, podem passar para os primos, para os empregados. Os empregados, por sua vez, para as suas famílias. As suas famílias, por sua vez, trabalham e passam para os outros. Então, tudo que é pavilhões gimnodesportivos, tudo que é ginásio, em que há partilha de utensílios, por exemplo, uma bola é partilhada, ela pode, por si só, ao pegar alguém contaminado, poderá pegar naquela bola e estar a contaminar, ser um veículo de contaminação para os demais, porque a pessoa pega nas suas mãos e vai à boca, vai ao nariz e vai aos olhos e estará a contaminar-se com o Covid-19. Atividades recreativas, como treinamentos coletivos, por exemplo, aquelas pessoas que andam na praia em grupos também não o devem fazer. Concentração nas praças para fazerem ginástica também não o devem fazer. Durante o estado de emergência, devemos nos concentrar. Cada um veja dentro da sua casa, faça ginástica sozinho. É uma questão de sacrifício, mas que vai valer a pena para todos os moçambicanos e para todo o cidadão, porque vai evitar e vai colaborar para evitar a propagação e contaminação do Covid-19. Temos os campos de jogos, temos os museus, salas de cinema, bibliotecas, monumentos ou similares, feiras, exposições, e temos um outro que é muito crítico, tem sido muito crítico, que são os bares, as cervejarias, os snack bares, as barracas de venda de bebida alcoólica. Estes locais não podem abrir, ou seja, durante o estado de emergência, todo aquele que é bar, barraca, cervejaria, snack bar, de venda de bebida alcoólica, mesmo que confeccione alimentos, é bar, é snack bar, é cervejaria, é um local de lazer, é um local onde as pessoas se concentram para bater um papo, conversar entre amigos, saem de casa e encontram-se num determinado local. Neste estado de emergência, durante o período de estado de emergência, estes devem ficar encerrados, não devem abrir. Outro aspecto também que houve alteração é os mercados. Quando falamos de mercados, estamos a falar de bazares, locais de concentração de vários vendedores num único local. Então, estes mercados, como temos alguns exemplos na cidade de Maputo e outros, mas vou falar aqui da cidade de Maputo, temos o mercado de Mandela, temos o mercado de Zipeto, temos o mercado do Povo, mercado Estrela, etc. Estes locais, durante o estado de emergência, têm que fechar, abrir às 6 e encerrar às 17. Não tem como funcionar depois das 17. Para além do horário, que foi alterado neste estado de emergência, tem que ter em conta o seguinte: dentro do mercado, havendo barracas de venda de bebida alcoólica, devem estar encerrados durante o estado de emergência. Mesmo que esteja dentro do mercado, o mercado é das 6 às 17 para as outras atividades, não é para venda de bebida alcoólica. Venda de bebida alcoólica dentro do mercado deve estar encerrado durante o estado de emergência. Mesmo que confeccione alimentos à semelhança do bar, do snack bar, da cervejaria, têm que estar encerrados durante o período de estado de emergência. Outro aspecto é o artigo 17. O artigo 17 faz menção ao funcionamento das instituições públicas e privadas. Quais são os aspectos aqui mencionados? É o distanciamento interpessoal. Tem que se garantir que entre as pessoas, os trabalhadores, tem que ter 1,5 e não só entre o trabalhador e o cliente. Se for uma mercearia, se for um talho, qualquer que seja o tipo de atividade, é preciso garantir primeiro distanciamento entre os trabalhadores e depois o distanciamento entre o trabalhador e o público, o consumidor. Então, temos aqui 1,5 mínimo de distanciamento. Temos que ter a regra de etiqueta: quando tossimos, devemos vergar o cotovelo e tossir para dentro para evitar espalharmos as gotículas. Se a pessoa estiver contaminada,
para não espalhar estas gotículas, nem passar para a pessoa que possa estar próximo de nós. Deve-se lavar as mãos frequentemente e bem lavadas. Não é só lavar rápido. Temos que lavar frequentemente, bem lavadas, para que, em caso de estar contaminada com o sabão, ele acaba eliminando o vírus. Desinfetar as instalações com equipamentos próprios, em função do tipo de atividade, deve garantir que a entrada do estabelecimento tenha o sistema de desinfecção das mãos, um balde com água, pode ter água javel, o sabão para lavar as mãos, e o local dentro, no interior, o ambiente deve também ser desinfetado regularmente, as prateleiras, os produtos, se for um restaurante, as mesas, as cadeiras, as bancadas, os utensílios na cozinha, deve estar sempre alguém a fazer a desinfecção do ambiente para evitar a contaminação do Covid-19, porque pode ser que alguém esteve lá no local, esteja contaminado e tenha deixado, ou mesmo os interruptores, as pegas. Então, é preciso, de tempos em tempos, fazer a desinfecção para evitar a contaminação e a propagação do Covid-19. Não se deve partilhar utensílios de uso pessoal. Por exemplo, no restaurante, partilhar, por exemplo, o prato, partilhar o copo, os talheres, ou mesmo uma garrafa de vinho, em que comprou-se uma garrafa de vinho, ela é partilhada de pessoa a pessoa, é preferível que uma única pessoa sirva para evitar que esteja a propagar o vírus e a outra pessoa, ao pegar, pode estar a levar o vírus consigo. Reduzir em reuniões e locais de aglomeração o número de pessoas para o máximo de 20 pessoas, mas garantir que estas 20 pessoas estejam a um distanciamento no mínimo de 1,5 entre elas para evitar a contaminação. Quando o espaço for muito pequeno, temos que reduzir o número de pessoas, ou seja, evitar o número de reuniões. Este sistema que estamos aqui a usar através do Zoom é um sistema muito bom, porque cada um está no seu local e evita o contacto entre as pessoas. O efetivo laboral presencial é reduzido para uma quantidade não superior a 1/3, com a rotatividade das equipas no serviço de 15 em 15 dias. Aqui também temos tido muitas dúvidas, muitas questões. O patronato deverá fazer a rotatividade do seu pessoal, poderá fazer em outro turno, outro grupo. Cabe ao patronato, em função do espaço, deverá definir o número de trabalhadores que poderão estar naquele espaço, de forma a garantir que tenham um espaçamento de 1,5 mínimo entre eles e o público. Então, estes são os principais aspectos em relação ao decreto. Para além do decreto, gostaria de acrescentar alguns aspectos que não estão no decreto e que têm criado algum mal-entendido. Em relação aos restaurantes, os restaurantes continuam a funcionar no seu horário normal. O que é que significa horário normal? Um restaurante que está devidamente licenciado tem um alvará, tem a sua licença, tem também um horário de trabalho aprovado pela entidade competente, neste caso é o trabalho. Dependendo do local onde está localizado, pode ser Ministério do Trabalho, pode ser Direção Provincial, Direção Distrital de Trabalho. Então, aquele horário que ele tem aprovado dá-lhe o direito de abrir a uma determinada hora e fechar a uma determinada hora. Então, neste período de estado de emergência, não foi ainda alterado o horário de funcionamento para restauração. O mesmo acontece não só para a restauração, mas para toda a atividade econômica. Ou seja, as lojas, as mercearias, as ferragens, mais o quê? Todo o tipo de atividade econômica mantém o seu horário, desde que tenha horário aprovado pela direção de trabalho. Não tendo horário aprovado, vai ter que se sacrificar e fechar às 17, que é o horário definido para os mercados e para os vendedores praticamente informais. Então, todo aquele que não tem um horário de trabalho aprovado pela entidade competente, neste caso do trabalho, nós estamos a exigir que às 17 horas
estejam encerrados. Mas estes restaurantes, essas mercearias, estas atividades econômicas devem cumprir com todos aqueles aspectos que eu fiz referência do artigo 17 e do artigo 17, que são medidas de distanciamento, higienização, etc. Todos eles devem cumprir na íntegra todos estes aspectos de desinfecção do local, separar as cadeiras, as mesas, para não estarem muito próximas, isto é para o restaurante. Em relação aos bottle stores, os bottle stores, de acordo com o decreto 54/2013, de 7 de outubro, os bottle stores têm um horário diferente da atividade comercial. Qual é que é o horário? Eles abrem às 9, não podem abrir antes das 9 da manhã e fecham às 20 horas. Não podem ir para além das 20 horas. Este é um aspecto. Segundo aspecto, um bottle store funciona num sistema de takeaway. Comprou, levou. Não pode beber no local nenhuma bebida alcoólica, nem uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja. Não pode consumir nada no bottle store. Terceiro aspecto, o bottle store não pode ter mesas, não pode ter cadeiras. Só pode ter o balcão e ter as bebidas. A pessoa entrou, adquiriu as bebidas, pagou, foi embora para o seu local, para a sua casa, onde ele quer que seja. Quarto aspecto, um bottle store deve controlar os seus clientes. Ou seja, ele vendeu, mas ele tem que garantir que em frente do seu estabelecimento, no passeio, na via pública, não pode ter carros estacionados com jovens ou pessoas com colmans a beberem. Se ele não tem capacidade de controlar, ele tem que encontrar mecanismos de pôr lá segurança, pôr polícia, para controlar estas pessoas que perturbam os demais residentes nas proximidades do bottle store. Em relação aos estabelecimentos comerciais, já fiz referência, os estabelecimentos comerciais todos devem cumprir com as medidas definidas no seu artigo 17 do decreto que fiz referência, e as barracas, bares, snack bars, volto a repisar, devem estar encerrados durante o estado de emergência. Então, de uma forma geral, são estes aspectos. Estou aberta a esclarecer as questões relacionadas com a atividade econômica, aquelas que são da responsabilidade da INAI proceder à inspeção. E obrigada. Questões? Doutor Seng fez referência, quem quiser falar, levanta a mão para que a equipa possa ver quem é que pretende colocar questões. Bom, alô, boa tarde. O meu nome é Rui Monteiro. Disseram para desligar o vídeo, portanto, levantando a mão, não podemos, ninguém nos vai ver. Portanto, temos algum problema aí. Rui, era só para desligar o vídeo quando não estivesse a falar. Agora que quer falar, liga o vídeo e liga o áudio. Ah, ok. Os outros desligam, tá bem? Que é para poder... Isso também é preciso saber que o micro, aliás, pode-se levantar a mão eletrônica, é o que o Senghor referiu-se, mão eletrônica. Temos no canto superior esquerdo os 3 pontinhos. Podemos ver ali em inglês presente. Entra lá então.
Boa tarde, mais uma vez tive algum problema aqui técnico e peço desculpa por este minutinho aqui, mas já estou aqui dentro. Bom, obrigado, engenheira Rita Freitas, por esta apresentação. Vamos imediatamente passar, tanto à interação. As regras já tínhamos enunciado, portanto não precisamos voltar aqui a falar sobre isto. E queria saber se há algumas questões a serem específicas, a serem colocadas. Tenho aqui um primeiro comentário. Gostaria de saber se conseguido garantir o espaçamento entre trabalhador superior ou igual a 1,5 metro, se podemos manter um efetivo de trabalhador superior a 1/3. Tenho um pedido do Rui Monteiro. Vou-lhe passar a palavra, senhor Rui Monteiro. Obrigado. Eu, por acaso, não é minha pessoal, mas houve já pessoas que me ligaram durante este período que são donos de restaurantes que estão a fazer takeaway e perguntam se podem vender bebidas com takeaway. Obrigado. Penso que a engenheira Rita já registrou essa questão. Vamos a mais outras questões. A Carmen Ramos coloca aqui uma questão, diz que ninguém fala de atividade agrícola. Há alguma orientação específica? Medidas de rotatividade, por exemplo, são difíceis então nesse setor. Então, a engenheira Rita fica com esse takeaway. E vamos agora à questão do senhor Talia, não está bem identificado aqui. Faz favor. Ferreira. Alô? Senhor Tal, pode falar, o seu nome não está bem escrito aqui, não está bem identificado, então... Boa tarde a todos. Desculpa, eu gostava de saber aqui quantas pessoas são necessárias dentro da loja junto com os trabalhadores. É uma questão muito pertinente porque nos nossos restaurantes tem havido essa pequena inquietação e temos tido, se calhar, alguns problemas. Uma vez que temos lojas separadas, noutras lojas somos mandados fechar e acabamos tendo certos problemas. É isso. Obrigado, senhor Taila. Tanto mais uma questão. Não sei se temos mais o comentário. A senhora Tânia Zeca diz que insiste na questão de querer perceber melhor a rotatividade. Portanto, o assunto sobre a rotatividade é um assunto muito aqui colocado. Deixa eu dizer que no último webinar foi colocada essa questão também no setor da agricultura, porque é que é necessário, aqui engenheiros também talvez pudesse falar um pouco sobre isso. Será que é tão importante a gente fazer rotatividade no setor tanto agrícola, tanto no sítio de espaço aberto? Ok? Mais uma intervenção? Sim. Tanto... Quem? Faz favor. Sim, aqui fala Antônio Faustino. Sim, senhor Antônio. Eu, na verdade, tenho duas questões. A primeira é relacionada a algumas lojas, visto que nos primeiros dias, quando houve a decretação do estado de emergência, algumas lojas e algumas organizações colocavam água e sabão na entrada. Mas acontece que atualmente as lojas começaram a reduzir este comportamento. Eu gostaria de saber, isso é responsabilidade de quem? Quem fiscaliza? É o INAE, é o Ministério da Saúde, porque na verdade algumas coisas estão a mudar durante esses dias. Então gostaria de saber a engenheira como é que já ficou a questão, muito obrigado. O senhor Bruno Tembe levantou a mão, enquanto isso vou à questão, as questões que estão sendo colocadas. Eu posso ter perdido algumas questões aqui, quando tive problema técnico,
mas vou tentar recuperar. Faz favor, senhor Bruno Tempo. Obrigado, Eduardo. A minha questão tem duas questões principais. Uma é que classificação é dada pelo INAI no nosso setor, Bruno Tempo, da cerveja de Moçambique, já para contextualizar. Que classificação é dada pelo INAI aos armazenistas e distribuidores que estão na cadeia de valor, por exemplo, das cervejeiras. Eles não vendem ao público, eles distribuem para os retalhistas, que podem ser supermercados, podem ser mercearias, restaurantes, bares e outros. Já sabemos que os bares não podem abrir, exatamente. E aqui não foi mencionado, falou-se dos bottle stores, mas não dos armazenistas e distribuidores. E outra questão que temos é em relação à concentração de pessoas nesse estabelecimento. Temos armazéns que são de dimensão muito e que podem comportar normalmente mais de 20 pessoas sem prejudicar a concentração de pessoas. Então, esses distribuidores estão com essa preocupação de interpretação em relação a isso. E outra questão é, em caso de haver problemas de interpretação, quer dos fiscais, quer também dos próprios operadores econômicos, gostaríamos de ter uma linha para a qual pudessem, quer os operadores em si, ligar para colocar algum alinhamento em termos de interpretação. Porque nós estamos a ver que, às vezes, há problemas de interpretação de quem procura implementar no terreno. Então, gostaríamos de ter da inspetora uma linha para a qual possamos clarificar essas questões. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Bruno Tempo, por essas questões tanto pertinentes que colocou. Havendo condições da empresa, tanto do setor da indústria, em termos de espaço, tem de cumprir a regra. Essa é uma questão recorrente, tanto. Se há condições, será que há condições de distanciamento de 1,5 metros? Será que ainda há necessidade de gente reduzir para 1/3 o efetivo? Aqui só queria chamar a atenção que quando vamos fazer o acenar a mão, não é levantar a mão, porque não é de ver. Tem aqui um sinal aqui de reações aqui que podem usar o eletrônico para acenar a mão. Então, é um pouco a propósito do Rui Monteiro que acenou levantando a mão. Às vezes não é de ver. A outra questão que é colocada, eu queria saber, a senhora Flora Aurora diz que queria saber como ficou para a rama empresarial da recolha e reciclagem do lixo. Sabemos que temos que respeitar as distâncias de segurança. Portanto, essa é uma questão também muito específica. O senhor Rogério Salomão Simbini coloca a questão: quem está apenas autorizado a distribuir e comercializar produtos de combate ao Covid-19, como pó, tanto álcool gel, álcool etílico? Existe alguma instrução legal para a comercialização desses tipos de produtos? Bem, penso que aqui tem a ver mais com o licenciamento, não necessariamente com o decreto de emergência. Quando se refere a 1/3 do efetivo, o senhor Francisco Nobre, do efetivo laboral presencial e numa empresa agrícola, nem todo o trabalho é administrativo, nem todo é operacional. Este 1/3 é referente ao efetivo presencial administrativo? Bom, essa é uma questão. Ou é sobre todo o efetivo da empresa? Portanto, essa é uma questão. Eu, para não fulminar tanto a engenheira Rita, ia dar a palavra para, por enquanto, responder a essas questões. Mas, engenheira Rita, a rotatividade tem sido recorrente. A questão do 1/3 também tem sido recorrente. Portanto, talvez podia elaborar muito à volta disto. E a questão da agricultura também tem sido muito recorrente. Gostava que elaborasse um pouco mais sobre essas questões, sem ignorar tanto várias questões. Estou a dar pontos tônicos que aqui foram colocados. Engenheira Rita, faz favor. Obrigado, Sengo, e obrigado a todos pelas questões colocadas, são pertinentes, e vou tentar, na medida do possível, responder satisfazendo aquilo que são as preocupações de cada um. Vou começar por esta última colocada por a grande maioria das pessoas que nos têm também ligado, e o próprio Sengo fez agora a referência, que é a questão da rotatividade.
A rotatividade na atividade econômica, quer seja dentro, quer seja fora, devemos garantir que o espaço não tenha pessoas aglomeradas, as pessoas não estejam em contato umas com as outras. O patronato pode fazer escalas, o patronato pode definir dias de descanso para uns e para outros, de forma a não ter no mesmo espaço, por exemplo, vamos pegar um balcão de uma farmácia. Um balcão de uma farmácia, imaginemos que tem 3 pessoas, mas o balcão tem, por exemplo, 7, 10 metros. Claro que não vai reduzir a uma pessoa, porque uma pessoa na farmácia não vai fazer nada. Aquelas 3 pessoas podem se manter-se a trabalhar, desde que elas não se cruzem entre si, elas têm que evitar o contacto entre elas, elas têm que permitir o distanciamento de 1,5 no mínimo entre elas. Dentro de um supermercado, dentro de uma ferragem, tem que se ver a área de trabalho. A área de trabalho, por exemplo, nós temos visto muitas ferragens pequeninas e que têm num espaço... Gerida, sem perder o seu fio de pensamento, se chega lá um inspetor do INAI e numa farmácia, nessa garagem, sabe, são 3 pessoas, tem espaço, e vê que não foi reduzido isto, qual deve ser o comportamento desse inspetor? Porque não está nada escrito. Como é que esse inspetor comporta-se? Muitas vezes vemos que usa simplesmente o que está escrito na lei. Dr. Sengo, se for pegar no artigo 17, ele diz que tem que ter a garantia de que tem 1,5 entre as pessoas. Então, o que o patronato deve fazer, deve garantir a distância entre os trabalhadores. O que acontece é que o patronato não reduz as pessoas, logo tem um número elevado de pessoas e elas vão se cruzando várias vezes, porque o espaço é pequeno. É por isso que eu estava a pegar um exemplo de uma ferragem. Temos uma ferragem com uma área muito pequena e tem 18 trabalhadores. Por mais que ele diga que vai manter uma distância de 1,5, durante o seu trabalho, eles vão sempre se cruzar. Então, logo, ele tem que reduzir em 3 partes, 1/3, e pôr umas num período, outras no outro período, ou umas numa semana, outras noutra semana, para evitar que eles se encontrem, que eles se cruzem, porque o que acontece quando o espaço é muito pequeno, por mais que ele fique num determinado espaço e o outro colega a 1,5 m, 2, o que é que vai acontecer? Quando um cliente pedir alguma mercadoria a ele, por exemplo, dentro de uma ferragem, ele vai passar pelo colega, vai se encostar e vai buscar o produto. Então, temos que ter atenção. Cada um é suficientemente adulto e sabe quantos trabalhadores tem, conhece a área do seu estabelecimento e sabe o que é que deve fazer e o que é que o governo, no artigo 17, faz referência. Faz referência de que devemos garantir a distância mínima de 1,5 entre os trabalhadores. Vamos pegar um exemplo, foi aqui feita, colocou-se a questão na área da agricultura, numa floresta, em que na floresta é 1 hectare, 10 hectares, tem lá 5 trabalhadores, eles nunca se vão cruzar. Nunca se vão cruzar. Quando o governo diz a rotatividade entre os trabalhadores, também é para garantir, imaginemos que um grupo de trabalhadores, num determinado dia, teve o azar de ficar contaminado. Ele fica sem nenhum trabalhador, porque aqueles trabalhadores, imaginemos que são 10, que ficaram contaminados, ficaram todos eles. Se ele tivesse feito a rotatividade, ele iria garantir que aqueles iriam para a quarentena e teria outra equipe para dar continuidade ao trabalho. Então, temos que ver os 2 aspectos. É proteger os trabalhadores para garantir que amanhã, tendo o azar de um dos trabalhadores ficar contaminado e contaminar a equipa que estava de trabalho naquele dia, ele tenha uma equipa em casa em que esta equipa possa substituir aquela equipa. Então, temos a questão do distanciamento e temos a questão de garantir que o patronato, o agente econômico, possa ter uma equipe para dar continuidade em caso de ter o azar de um dos trabalhadores serem contaminados pelo vírus, o Covid-19. Então, penso que em relação a este aspecto, se houver ainda dúvidas, poderei voltar a falar dele. Em relação aos restaurantes takeaway, o restaurante takeaway pode muito bem fazer takeaway de refeições. Não se faz takeaway de bebidas num restaurante, porque o restaurante não tem o sistema de venda de bebidas alcoólicas para fora, mas as refeições sim.
Então, o takeaway de bebidas não é admitido pelos restaurantes. Ou seja, o restaurante pode sim servir uma refeição a um cliente que vai ao restaurante. Ele pode pedir uma bebida alcoólica? Pode sim, pode beber um vinho, pode beber um uísque, mas desde que seja de forma moderada, e o agente econômico tem que ter capacidade, quando verificar que o seu cliente está a exceder, convidá-lo a pagar a conta e a retirar-se do local para que não tenha problemas quando a inspeção se deslocar ao seu restaurante. Em relação a quantas pessoas são necessárias dentro de uma loja, já fiz referência, depende da área, depende do espaço que tem para trabalhar e depende do tipo de atividade. Porque há atividades em que as pessoas estão toda hora em movimento, nestes locais é preciso reduzir a 1/3 para evitar o cruzamento entre eles e evitar que sejam contaminados e depois todos eles serão contaminados e não só, as suas famílias. Depois, para além das suas famílias, tem os empregados têm famílias, as famílias têm empregos, os empregos têm os patrões, etc. E nunca mais paramos com a contaminação. Em relação às lojas que devem ter o sistema de higienização à entrada do estabelecimento, que nos primeiros dias cumpriam e que não têm cumprido. Nestes casos, deverão denunciar, porque a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas está a trabalhar e a exigir que todos os estabelecimentos tenham à entrada o sistema de higienização das mãos, para que as pessoas, antes de entrar no estabelecimento, tem que ser na porta, não é lá dentro, para que as pessoas possam desinfetar, lavar as mãos ou desinfetar antes de entrar no restaurante. Então, aqui deixo a linha de denúncias da INAI, que é 1464, e temos o 84 41 79 112, repito, 84 41 79 112 ou 84 28 26 930. Repito, 84... Engenheira, desculpa. Vamos escrever aqui o número para que todo mundo copie e fique... Já fixou? Sempre já fixaste os números, então. Dita outra vez, é? É 1464. 1464. É linha de denúncias. E temos 2 números de telemóvel, são de 2 diretores de operações que a qualquer momento podem clarificar ou registrar a denúncia. Que é 84. Sim. 41. 79. 2. Ou 84 28 26 930. Continuando com as questões, então, que classificação é dada pela INAI aos distribuidores de cerveja, os carros, né, que fazem a distribuição? Estes podem fazer a distribuição desde que não seja venda ambulante, porque a venda ambulante, de acordo com o decreto 54/2013, de 7 de outubro, em Moçambique, é proibida a venda ambulante de bebidas alcoólicas. Então, o que isto significa? O carro pode ir, sim, vender a grosso a uma mercearia, a um bottle store, mas não pode ir à praia, parar e vender a qualquer pessoa que esteja na praia, mesmo que seja uma barraca, um vendedor ambulante, não pode, porque ele estará a contribuir para a venda ambulante. Então, nesse caso, é proibido em Moçambique. Então, penso que fui clara. Os vendedores grossistas que têm os carros que fazem o transporte de bebida alcoólica podem sim fazer, mas desde que seja para locais autorizados da venda de bebida alcoólica. Pode levar para um restaurante, pode levar para uma mercearia, pode levar para um bottle store. Não pode nunca levar para espaços públicos, não pode levar para a via pública, não pode levar para a praia, não pode levar para parques, jardins, praças de táxi, entre outros. Penso que este aspecto também está claro. Concentração de pessoas e grandes aglomerados. Os responsáveis
por estes grandes aglomerados, em frente aos seus restaurantes, em frente aos seus snack bars, em frente aos da responsabilidade do agente econômico. Se o agente econômico não tem capacidade de controlar o aglomerado em frente ao seu estabelecimento, a poluição em frente ao seu estabelecimento, ele não estará a contribuir para uma venda organizada, ou seja, uma venda que não perturbe a ordem pública e não perturbe aos residentes. Ou seja, deve proceder a uma venda responsável. Então, o próprio agente econômico é responsável por garantir que os seus clientes não fiquem em frente ao seu estabelecimento, não coloquem as viaturas com portas abertas, com música alta e a consumir bebida alcoólica. Estamos num período de estado de emergência. O que é que significa estado de emergência? Não deveremos divertir-nos, não deveremos festejar, não deveremos pôr música alta enquanto estamos na via pública, nem nas nossas casas. Devemos respeitar a orientação deixada por Sua Excelência Presidente da República quando decretou o estado de emergência. Estamos num período de estado de emergência, vamos todos colaborar. Se cada um de nós colaborar, vamos contribuir para que a propagação e a contaminação do Covid-19 seja mínima. Já estamos com 29 pessoas até ontem, então vamos todos contribuir. Somos todos chamados a contribuir para evitar esta contaminação e esta propagação. Em casos de haver problemas de interpretação, já deixei os números, o Dr. Sengo vai divulgar a todos os números, mas também temos a página da INAI no Facebook e temos também os nossos e-mails, que são reclamações@inai.gov.mz, denúncias@inai.gov.mz. Temos 2 e-mails para além da página do Facebook. Há condição de distanciamento de 1,5 entre os trabalhadores numa indústria, que o Sengo colocou esta questão. Há indústrias que é preciso avaliar e ver o tipo de atividade. Há indústrias que não é possível o distanciamento de 1,5. Dependendo do tipo de atividade, se não for uma área crítica para este estado de emergência de produção de produtos alimentares, para garantirmos que não haja ruptura de estoque, essas devem fechar se for o caso. Mas se tratar-se de uma indústria alimentar, temos algumas delas que o distanciamento entre os trabalhadores não obedece a 1,5, mas tem todo o sistema de higienização, de proteção e garantem a questão da higienização do ambiente de trabalho e não só estão certificados das normas HACCP, então eles cumprem com todos os requisitos antes da entrada em vigor do estado de emergência e antes da pandemia do Covid-19. Então, isto dizer que é preciso analisar caso a caso. Quem tiver problemas poderá contactar o Ministério da Indústria e Comércio. Nós temos um gabinete de risco, em que temos uma coordenadora, a doutora Serina Banu, em que poderão colocar aquilo que são as preocupações ou poderão escrever a Sua Excelência ao Ministro da Indústria e Comércio, colocando a preocupação em função da área de atividade. Mas nós temos que garantir que toda atividade de indústria alimentar e de produtos de higiene e limpeza, devemos garantir que essas funcionem para não haver ruptura de estoque. Sua Excelência ao Ministro da Indústria e Comércio fez visitas a estes locais e eles garantiram que não haveria ruptura de estoque, então é preciso trabalharmos com eles para que eles garantam o sistema de higienização, o espaçamento e analisar caso a caso. Em relação à recolha e reciclagem de lixo, pronto, compete aos conselhos municipais procederem à recolha do lixo. Então, isto é algo que eles devem fazer, havendo problemas, deverão comunicar a eles que há problema de recolha do lixo em determinado local, que é para evitar que o lixo também seja um veículo de contaminação deste vírus. Quem está autorizado a distribuir produtos de higienização ou álcool gel, etc. Nós verificamos, estamos a trabalhar, estamos a investigar, verificamos que as pessoas viram uma oportunidade de fazerem negócio, mas é preciso fazer negócio e respeitar, porque o que está a acontecer é que estamos a encontrar locais de atividade econômica que não têm nada a ver com produtos de higienização ou desinfecção
estão a deixar de vender os seus produtos para vender e preocuparem-se com estes produtos. A ideia não é má, mas não estão autorizados. Então, deixem quem está autorizado a vender para que esses vendam os produtos. Este é um aspecto. Segundo aspecto, temos muitas pessoas, mas muitas mesmo, acho que todos já viram nas redes sociais, muitas pessoas a venderem álcool gel, a vender desinfetantes falsos. Estão a vender vendas online e ninguém tem como controlar. Nós estamos a fazer pesquisas, já encontramos alguns casos, já apreendemos produtos. O que é que vai acontecer? O consumidor vai comprar aquele álcool gel, aquele desinfetante, pensando que vai estar a proteger os seus trabalhadores, pensando que vai estar a proteger a sua família. O que vai acontecer é que aquele desinfetante é falso, não está a fazer nada. Para além de ter gasto dinheiro, enganaram-lhe e depois vai estar suscetível de estar contaminado ou de propagar o Covid-19. Então, evitemos comprar produtos de álcool gel, de desinfecção das mãos, etc., em locais não autorizados, locais não apropriados. Vamos perguntar quais são os locais? Claro que cada um de nós sabe que, por exemplo, um restaurante não pode vender este tipo de material, uma ferragem não pode vender este tipo de material, uma papelaria, tabacaria não pode vender este tipo de material. Então, vamos deixar que as áreas, os setores que têm a licença para a venda destes produtos o façam. Evitemos comprar estes produtos em locais impróprios, porque estão a gastar dinheiro em vão e vão continuar a ter problema de contaminação dos clientes que se dirigem ao vosso local, ou mesmo os vossos trabalhadores e mesmo as vossas famílias. Então, em relação a este aspecto... Engenheira Rita, aqui nessa questão que coloca, há uma questão que é o próprio governo e a própria CTA está a mobilizar que as empresas possam apoiar em dar resposta ao Covid-19, tanto às vezes convertendo um pouco as suas atividades, que não estão a fazer muita atividade do que é o normal, para dar resposta a isto. Então, isso começa a criar também esse pequeno conflito. E uma questão muito concreta que está sendo colocada aqui no chat é: o bar do hotel pode ou não pode abrir, tanto o hotel estando aberto. E as questões avolumam-se, o tempo também não é lá nosso grande amigo, e queria que pudesse falar isso. A engenheira Rita, a Neide Pires diz que a engenheira Rita na televisão terá dito que nos restaurantes há limitação ao consumo, que se deve beber apenas uma cerveja. Compreendemos o consumo responsável, mas não com estas medidas que se restringem ao Covid-19. A inspetora Rita disse que os takeaways podem fazer takeaway, mas não podem vender nesse takeaway bebidas alcoólicas. Faltam esclarecimentos dos direitos e obrigações. Por exemplo, a maioria dos estabelecimentos de restauração está encerrada às 17 horas. E mesmo esta é uma campanha de prevenção do Covid-19 e faz aqui uma denúncia que a Polícia Municipal está a prender estoques de cervejas e material dos outlets. Está a obrigar as mercearias a parar de vender cervejas, está nas mercearias, nesse caso. Em Xaixai, a polícia está a obrigar os comerciantes a tapar as geleiras. Alô? Sim. Portanto, são essas questões que gostava que levasse a engenheira Rita para além do chat. Queria que fosse concisa para poder dar tempo. Há algumas pessoas que pediram palavra aqui. Vejo o senhor Nurdin Hassani. Sim. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Sim, vai, faz favor. Sim, aqui é o senhor Nurdin Hassani. A questão que eu havia colocado... Fala de onde, é bom identificarmos para sempre saber de onde fala, o que faz. Mas vamos... Tá certo. Eu falo daqui da cidade de Nampula aqui. A questão que levanta é a seguinte: a engenheira falou sobre a rotatividade dos funcionários. Por exemplo, se coloca um número a trabalhar numa semana e outro número na outra semana. Tem aqui aquela questão de produtividade, né? Vai ser afetada de uma ou de outra forma. Qual é a questão?
do pagamento, ele deve ser feito somente nos dias em que o funcionário trabalhou ou deve ser pago mensalmente como no seu horário habitual? Essa é uma questão que eu coloco. Obrigado. Obrigado, Sr. Nurdin. Célia Ribeiro. Ok. Obrigada. Tá. Sim, vai à frente. Ok, eu sou Célia Ribeiro, estou falando do Chimoio, sou da área do agronegócio. Nós sabemos que estamos a chegar à época de comercialização agrícola e uma das atividades que acarreta muita gente é a descarga de produtos em armazéns vindo do campo. E a minha pergunta é, eu sei que vai ser um pouco difícil no ato de descarregamento seguirmos com a questão do distanciamento para 1,5 metro. Se nós pudermos equipar o trabalhador com todo o equipamento de proteção, será permitido? Ou teremos que não fazer esta atividade? Porque corremos o risco de não poder trazer o produto do campo para os nossos armazéns. Obrigado, Sr. Célia Ribeiro, para estar anotado. Sr. Manissa, não está bem identificado aqui. Pede a palavra, sim, seja, por favor, sintético. Sim, boa tarde. É a Irmelinda Manissa aqui, empresária da cidade de Maputo. Então, vou ser muito breve. A primeira questão é quanto a esta alteração que foi trazida pelo Decreto 14/2020, especificamente no seu artigo 17, número 7. Faz aqui referência a um pedido que pode ser submetido ao Ministério para manter um efetivo laboral superior a 1/3. A minha questão é, este pedido aplica-se também para aquelas indústrias de produtos essenciais que estão mais na parte administrativa ou só na fábrica? Então, por exemplo, na minha empresa, posso pedir esta isenção para a minha equipe que está no escritório ou é só aplicável àqueles que estão na fábrica? A segunda questão aqui, muito rapidamente, pensando na proatividade, no possível caso de um lockdown, de um isolamento obrigatório, o governo, juntamente com o INAI, está a pensar em algumas medidas para implementar alguma isenção para essas indústrias de produtos essenciais continuarem a distribuir os seus produtos durante esse tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, engenheira Rita. Penso que tem essas questões que estão sendo colocadas. Penso, tanto para também sermos um pouco mais... Fala-se a questão da EDM, por exemplo, há um comentário, uma sugestão, podia o INAI falar com instituições como a EDM, a ADM, entre outros, que aliviam parte do pagamento para os restaurantes e outros, todos estamos afetados com a pandemia. Por favor, pode nos dar alguns comentários sobre esta engenharia? Obrigado, Dr. Sengo. Então, em relação a essas questões colocadas, temos a questão do bar dentro do hotel, se pode ou não abrir. O bar dentro do hotel deve estar encerrado. Por quê? Porque há pessoas que vão sair dos bares onde estavam habituados a ir e vão passar a fazer uso do bar do hotel. Nós não queremos, o governo, quando definiu o estado de emergência, devemos evitar diversões, devemos evitar festejos, convívios. Então, quando nós vamos para um bar, estamos a ir para ir conviver com os nossos amigos, porque não há ninguém que saia para um bar para ir ficar lá apenas sentado. Então, devemos evitar aglomerados, devemos evitar concentração de pessoas. É uma questão de sacrifício, mas que vai valer a pena, porque vamos reduzir o número de infecções e de contaminação. Refeições. Em relação a refeições, nos restaurantes, nos hotéis, locais autorizados e que têm a licença, eu não disse que só pode beber uma bebida. Não, nunca disse. Eu disse que a pessoa, durante a refeição, pode beber uma bebida? Pode, sim, senhor. Imaginemos que pediu um uísque à entrada, depois pede uma cerveja, depois pediu um vinho. Ele está, durante a refeição, a beber algo para lhe empurrar, ajudar a ter uma refeição condigna. Agora, se ele fica 2, 3, 4 horas, ele já não está a passar uma refeição. Ele está ali a divertir-se.
e está com um grupo de amigos, estão a beber, descontrolam-se. Por que é que o governo mandou encerrar neste período de estado de emergência os bares, cervejarias, barracas? Porque as pessoas bebem e perdem o controle. Perdendo o controle, o que é que acontece? As pessoas já começam-se a pegar umas às outras, começam a trocar os utensílios, começam a trocar e a pegar, e depois levam, podem ficar contaminados e levarem para as suas famílias para outros, e assim sucessivamente, sem parar. Pode-se fazer takeaway de bebida num restaurante, num hotel? Não, porque a legislação não permite, nem é no estado de emergência. A legislação não permite que um hotel, que um restaurante faça o sistema de takeaway de bebida. As bebidas é para serem vendidas nos bottle stores ou nas mercearias autorizadas que tenham autorização para venda. Em relação à questão da PRM, estar a proibir a venda de bebidas alcoólicas e estar a carregar as bebidas ou mandar tapar, penso que o que podem fazer é ligar para as linhas de denúncia que eu já fiz referência e que o Dr. Sengo vai circular, para nos comunicarem onde é que está a acontecer isto. Não vamos interpretar o problema de desobediência. Nós temos vários casos em que encontramos barracas, encontramos bares, encontramos cervejarias, snack bars, que não estão a acatar a orientação do estado de emergência, que devem estar encerrados voluntariamente. Quando há resistência, o que a nossa polícia tem feito, levamos tudo o que encontramos no local e estes produtos são presos a favor do Estado e vão ser vendidos a favor do Estado. Então, é preciso que as pessoas, sozinhas, voluntariamente, sabem de que não podem funcionar, devem fechar, porque ninguém vai lhe tirar os produtos se estiver fechado. Agora, temos muitos bares, sim, muitas cervejarias, muitas barracas. O que é que fazem? Estão a enganar a si próprios. Fecham a porta principal e no interior têm os seus clientes. Temos casos que nós fechamos já cerca de 15 restaurantes, bares e cervejarias. O que é que faziam? Os clientes iam para lá não para ir passar uma refeição, iam para lá para conversar, beber um copo, grande quantidade de pessoas, aglomerados de pessoas, não muito afastadas a 1,5, mas sim próximas umas das outras. Neste caso, tivemos que tomar medidas. Sempre pautamos pela educação e sensibilização e damos palestras. A PRM dá palestras, a Polícia Municipal dá palestras, a ENAI dá palestras. Só que muitas das pessoas não nos querem ouvir. Nesse caso, temos que tomar medidas, não temos como. Em relação ao Sr. Nordine de Nampula, rotatividade, como é que se pode fazer em relação à produtividade? Entendemos e estamos conscientes que muitos dos estabelecimentos vão ter problemas de produtividade, mas estamos num momento de estado de emergência. Se todos colaborarmos, acredito que vamos cedo sair desta pandemia do Covid-19, então depende da colaboração de cada um de nós. Se nós não cumprimos com estas medidas, vamos aumentar dia após dia o número de pessoas contaminadas e aí vai ser muito mais prejudicial porque já não vai produzir praticamente nada. Se tem os trabalhadores próximos uns dos outros, imaginemos que um deles está contaminado, vai passar para todos os outros e aí já não tem produtividade nenhuma, já não tem como ter algum trabalho rentável. Se paga na totalidade, se tem um sistema de rotatividade, em princípio paga na totalidade. Tem que garantir que ao fazer a rotação dos seus trabalhadores, que eles trabalhem, pode ser uns no turno, outros no turno, uns numa semana, outros noutra semana. Havendo algum problema, deverão, junto da direção provincial, distrital ou Ministério do Trabalho, encontrar a melhor saída para este aspecto da questão laboral, que não compete à ENAI nem ao Ministério da Indústria e Comércio. Em relação à questão colocada pela Célia Ribeiro, da comercialização agrícola, que tem, na altura da descarga dos produtos, que tem muitas pessoas que têm que fazer o carregamento e descarregamento, a engenheira Célia deve trabalhar no sentido de garantir o espaçamento entre eles para que não estejam muito próximos. Porque depois, imaginemos que estejam em aglomerados, um tossiu, passou para o outro, imaginemos que ele está contaminado, aí não há de ter ninguém para fazer o trabalho, porque todos eles vão estar com problemas no futuro. Então, devemos tentar fazer tudo por tudo
de forma a que não estejamos a prejudicar aos trabalhadores e amanhã temos que pensar no amanhã. Daí que a rotatividade é para garantir que sempre tenham uma equipa que possa fazer o trabalho. Mas o governo não disse que deve parar, que não deve... o governo não disse que não pode descarregar, não pode encarregar a mercadoria, neste caso, na altura da comercialização agrícola. Tem que encontrar formas de que as pessoas estejam totalmente protegidas e elas evitem o contágio entre elas, encontrar forma de evitar tocar com as mãos na boca, nos olhos e no nariz, para evitar se já pegou uma área contaminada, porque nós não sabemos quais são as áreas que possam estar contaminadas. Então, daí que todo o cuidado é pouco. Em relação à última questão da senhora Irmelinda Manhissa, da cidade de Maputo, o pedido é submetido ao Ministério em relação ao número de trabalhadores. Este aspecto, com todo respeito, deve ser para as áreas de produção, principalmente dos produtos alimentares de primeira necessidade e os produtos de higiene e limpeza, porque são os mais críticos neste momento. Os escritórios encontrem uma forma de rotatividade, encontrem uma forma de não ter os trabalhadores aglomerados, de forma a continuar a ter um rendimento. Pode ter alguns trabalhadores em casa, se é um escritório que pode trabalhar em sistema de internet com o seu laptop na sua residência, encontre um mecanismo mais apropriado sem prejudicar aquilo que é o rendimento da empresa. Mas as indústrias, como eu referi, as áreas de produção de produtos alimentares de primeira necessidade e os produtos de higienização, estes sim, temos que garantir que estes continuem para garantir que não haja ruptura de estoques. Então, em caso destes não conseguirem reduzir a 1/3, deverão, junto do Ministério da Indústria e Comércio, temos o Gabinete de Risco, deverão fazer uma solicitação à sua excelência ao ministro, que vai analisar caso a caso e verificar até que ponto pode-se considerar o pedido efetuado. Obrigado, engenheira Rita. Vamos só para as últimas 2 questões, porque tenho muitas questões, mas pelo menos 2 para finalizar. Já estamos 2 minutos fora de tempo, começamos às 17h34. Portanto, a primeira questão, primeiro queria deixar a senhora Helênio Manzule Gonçalves. Tem uma questão, rapidamente? Eleuzene Gonçalves, pode falar, faz favor? Boa tarde, é Luiz Gonçalves, fala de Tete aqui. Desculpa, foi um pouco. Entendo. Eu estava mesmo a perguntar se eu consigo manter uma distância de 1,5 metro, como é recomendado para os meus colaboradores, e consigo equipá-los com todo o EPI. Aqui é uma clínica privada onde eu trabalho. Os nossos colaboradores estão equipados com máscara e nós utilizamos gel para desinfecção, tanto das mãos, dos sapatos, como do material de trabalho e tudo que tem a ver com prevenção. É necessariamente obrigatório fazer rotatividade ou podemos trabalhar assim? É a primeira questão. A segunda questão é mesmo se por acaso atingirmos a fase 4, eu tenho um bocado de dificuldade com o pessoal administrativo, que eles estão mesmo com essa questão. Quando chegamos à fase 4, nós também temos que vir, de princípio isso é um hospital, onde mesmo a área técnica, sem a área administrativa, não conseguimos fazer nada, e a equipe tem que estar completa. E alguma recomendação para nós da área hospitalar, ou alguma recomendação, algo a seguir, principalmente com essas questões da área administrativa de um hospital. Obrigada. Fala de onde, desculpa? Tete. Ok, obrigado. Temos aqui o senhor Maragra, não está bem identificado. Mais uma vez, última questão. Gostava de saber, porque nós temos aqui, estamos numa empresa de açúcar e estamos a entrar para a campanha de produção do açúcar. E é muita gente, estamos a falar de trabalhadores sazonais, por volta de 3 mil trabalhadores.
eu gostava de saber se é nestes termos, porque não podemos reduzir o número de trabalhadores neste momento, porque é o momento de produção de açúcar. Queremos saber se é possível manter esses trabalhadores, que sabemos também que é um pouco difícil de manter aquele espaçamento de 1,5 metro por trabalhador pela natureza do seu trabalho. Então, o que nós queremos saber é se é nesses termos que nós devemos pedir a autorização do ministro, neste caso solicitar ao ministro que aprove. É o que nós queremos saber. Qual é que é o nosso posicionamento neste caso? Obrigada. Obrigado. Engenheiro, essa questão na área da agricultura está a vir de forma reincidente. Uma boa parte de produtos aproxima-se da sua campanha agrária. Então, é muito importante, talvez, ajudar a esclarecer isto. Tenho algumas questões. O senhor Nobre insiste que não foi respondida a questão dele, que é, mas ele dizia o seguinte: o efetivo que deve recair tanto na seleção de 1/3 é o administrativo ou aquele do campo. Portanto, temos que misturar e fazer 1/3 ou temos que separar e olhar o core business da empresa e fazer isto. Portanto, é uma questão. O senhor tem umas imagens do senhor José Vieira, portanto, acha que, mas isso já foi respondida, mas ok, ele diz que gostava de saber se os retalhistas, sejam supermercados ou cash, têm de ser áreas de 7 horas mesmo, obrigatoriamente. Portanto, essas são as questões que estavam, que vou passar para a engenheira Rita para, tanto, encerrarmos. Há algumas reclamações aqui que, por exemplo, não se entende porque é que a polícia está a recolher o mobiliário, tanto dos estabelecimentos, tanto recolhe mesas e empresas que são donas desse equipamento. Muitas vezes essas mesas, como estão aqui a dizer, da Coca-Cola ou da CDM e tudo, não se entende porque que se faz isso. E também uma questão, talvez isto é um pouco mais para dentro do INAI, talvez depois de responder essa questão pode responder isto, que é o seguinte: engenheira Rita, estamos a falar para fora, agora temos que também falar por dentro do INAI. Qual é a capacidade de toda a sua equipe, temos aqui todos os delegados provinciais hoje, interpretar e poder implementar isto? Há algumas questões, essa rotatividade que colocou aqui, que é também uma questão de interpretação e, às vezes, bom senso em algum momento. Qual é a capacidade interna e também de monitoria da vossa parte que a vossa equipe, a nível nacional, está a implementar corretamente e corrigir essas questões? Obrigado. Obrigado, Dr. Sengo. Indo às questões, temos a do Sr. Hélio Gonçalves, que se consegue ter a distância de 1,5 entre as equipas, se é obrigatória a rotatividade ou não. Imaginemos que temos um estabelecimento que é muito amplo e que as pessoas acabam se perdendo lá dentro. Então, neste caso, não é obrigatório que ele dispense, mas eu repito, quando o governo definiu 1/3 é para salvaguardar que ele tenha sempre uma equipa de retaguarda, posso assim dizer, para se amanhã ele tiver um problema de contaminação, ele tenha uma equipa para poder trabalhar. O que devemos fazer é garantir realmente o distanciamento entre as pessoas, evitar que elas se toquem durante a fase laboral. Se atingir a fase 4 do lockdown, em relação à senhora que falou da clínica, pronto, quando chegarmos, o que nós devemos fazer é cada um de nós deve contribuir e trabalhar para evitar chegarmos a essa fase. Se cada um de nós cumprir com aquilo que são as medidas ditadas pelo governo, os decretos que têm sido elaborados, acreditamos que iremos evitar chegar a esta fase. Mas se chegarmos a esta fase, cabe ao governo tomar a decisão e as medidas adicionais em função daquilo que for o momento. Então, vamos aguardar que o governo, se chegarmos a esta fase, que esperemos não chegar, que dite quais são as medidas a serem tomadas. Mas acredito que em relação
às clínicas, em relação às mercearias, hospitais, claro que estes vão ter um tratamento diferente, não vai ser o mesmo que uma casa de roupas, uma ferragem, haveremos de ter medidas diferentes, mas deixemos que o governo, se chegarmos a esta fase, mas vamos trabalhar no sentido de evitar irmos para o lockdown. Tudo depende de cada um de nós, se trabalharmos arduamente e cumprirmos. O segredo é cada um cumprir e fazer com que os outros cumpram, os nossos amigos, nossos familiares e outros poderem cumprir. Em relação à questão da Maragra, que é a mesma da Célia e de outros, eu fiz referência, quando há casos em que não têm como ter número mínimo de pessoas, o que devem fazer, devem escrever ao Ministério de Tutela da Atividade e fazer uma explanação do que é que se realmente depara no terreno, qual é que é a realidade e de que forma é que podem sanar esta situação, porque o governo vai analisar caso a caso e é rápido, nós não vamos muito tempo a responder. Sua Excelência o Ministro da Indústria e Comércio, acredito que Sua Excelência o Ministro da Agricultura, todos eles, ao receberem um pedido, analisam imediatamente e darão resposta de forma a não prejudicar. O que o governo não pode fazer é fazer com que a produção de produtos alimentares de primeira necessidade tenham uma ruptura ou que parem. Pelo contrário, nós temos que trabalhar com os agentes econômicos de forma a agilizar e encontrar saídas. Então, vamos trabalhar em conjunto, caso a caso, quando se debaterem, para encontrar uma saída para evitar que deixem de produzir. Não vão deixar de produzir, não. Então, contactem em caso de necessidade, não demorem, escrevam que o ministro vai responder de imediato. Em relação à questão do senhor Nobre, que é em relação a 1/3, volto a dizer, em relação a 1/3, temos pessoas no escritório. Se o escritório é pequeno, vamos reduzir o número de pessoas. As pessoas que estão no campo, se estão a uma distância que não se cruzam, não tem 1,5 entre elas, não existem problemas, desde o momento que garanta que elas não se cruzem, que elas não tenham hipótese de propagar ou contaminar o Covid-19. Então, temos é que ver, caso a caso, os escritórios onde é que estão, as pessoas no campo onde é que estão, mas não poderemos nunca prejudicar a produção de produtos, repito, de primeira necessidade e de higiene, que neste momento são cruciais para o estado fase 3 em que estamos. Em relação ao Engenheira, só uma questão. Essa submissão dos pedidos também é uma questão muito pontual. É feita a nível provincial ou a nível central? É feita a Sua Excelência ao Ministro. Se for na área comercial, é feita a Sua Excelência ao Ministro da Indústria e Comércio, porque acredito que são indústrias, não são mercearias, não são escritórios. Estamos a falar de indústrias de produtos alimentares. E hoje temos as tecnologias muito avançadas, podem fazer um scanner, podem entregar ao diretor provincial. O diretor provincial faz parte de um grupo que é do Covid, do Ministério da Indústria e Comércio, porque temos, como eu disse, temos um grupo que está a trabalhar na área de risco, que é coordenado pela doutora Serina Banu. Então, é imediato, entregando ao diretor provincial, na mesma hora ele faz chegar à doutora Serina e a Sua Excelência ao Ministro e resolve-se de imediato, não leva tempo nenhum. Então, em relação ao senhor José Vieira, retalhista, supermercados, qual é o horário? Volto a repisar, já tinha dito no início, volto a dizer. Mantém o horário de funcionamento aprovado pela autoridade competente, neste caso é direção provincial ou distrital ou Ministério do Trabalho. Se no horário vem que fecha às 19, vai fechar às 19. Se vem que fecha às 20, vai fechar às 20. Se não tem horário aprovado pela entidade que dá o horário de trabalho, deve fechar às 17 horas. Mas esse é só para quem não está legal, ou seja, quem não tem toda a documentação, não tem o licenciamento, não tem o horário de trabalho, as cadernetas de saúde, etc. Então, o horário mantém-se, o horário de funcionamento, com exceção das barracas, mini-mercearias que estão nos bairros, nas periferias da cidade, porque esses não têm horário de trabalho, porque nunca trataram do horário de trabalho e neste momento não podem tratar porque está congelado até que termine o estado de emergência. Em relação à recolha, volto a dizer, a recolha de mesas, cadeiras, bebidas, só acontece em caso de desobediência, porque as pessoas sabem que têm que fechar, não devem abrir. Abrindo, ficam sem os seus bens.
para evitar que elas continuem a desobedecer. Nós temos vários casos em que foi encerrado compulsivamente, mas educando e sensibilizando, mas dia seguinte voltou a abrir. Nesse caso, sim, tomamos medidas e até tem havido detenções das pessoas porque não estão a colaborar. Daí pedimos a colaboração de todo o agente econômico. Aquele que sabe que o seu estabelecimento está dentro das medidas do artigo 14, ele voluntariamente fecha o estabelecimento, dispensa os trabalhadores, encontra o mecanismo, porque existem mecanismos junto do trabalho, para ver de que forma é que vai pagar os salários aos seus trabalhadores. Capacidade da equipa de interpretar em relação à legislação, a equipa da INAI a nível nacional, nós também temos um grupo de trabalho a nível nacional, onde estão todos os delegados, então todas as dúvidas eles têm que tirar, têm tirado e não temos tido problemas. Nós temos equipas, dizemos, voltamos a repisar, que estamos a trabalhar e a pautar pela educação e sensibilização. A INAI não está a fazer o trabalho sozinho, porque a INAI não tem equipa suficiente para fazer o trabalho a nível nacional. A INAI está a trabalhar com a inspeção do Ministério da Saúde e a nível das províncias com as inspeções da saúde. Estamos a trabalhar com a Polícia da República de Moçambique a nível nacional. Estamos a trabalhar com as polícias municipais e estamos a trabalhar com a autoridade tributária, ou seja, temos equipas multidisciplinares e como os baús não estão a licenciar neste período, só ficam técnicos para manter o baú aberto. Os funcionários do baú juntaram-se às equipas da INAI a nível nacional para reforçar as equipes e para termos equipes no terreno frequentemente. O que nós pedimos é a colaboração de todo o agente econômico. Temos alguns casos de falsos inspetores que fazem-se passar por inspetores, porque neste momento sabem que há muito oportunismo. Pedimos a colaboração do agente econômico, nunca entra em atos de corrupção, ou seja, não suborna os funcionários, nem da INAI, nem a equipa multissetorial. Colabore denunciando. Evitemos fazer com que os inspetores entrem em atos de corrupção, por um lado. Por outro lado, existem pessoas que não são inspetores da INAI. Tivemos uma detenção, hoje na TVM, no café da manhã, foi anunciado um falso inspetor que apareceu em Boane a extorquir dinheiro aos agentes econômicos, dizendo que era inspetor. Então, temos que estar todos atentos. Estamos num momento não muito bom, um momento crítico, em que todos nós devemos nos abraçar. Quando digo abraçar, é nos unirmos e fazermos tudo por tudo para cumprirmos com aquilo que são as medidas do governo e evitar a propagação e contaminação do Covid-19. Se todos nós fizermos, cada um fizer a sua parte, vamos garantir que esta pandemia se propague. As pessoas evitem circular, evitem sair de casa, saiam de casa quando extremamente necessário, para ir ao trabalho, para ir comprar determinado produto, mas não saia para ir beber um copo, não saia para um restaurante, para combinar com os amigos, sentarem no restaurante em que passam-se uma refeição, mas estão lá para se divertir. Nós temos verificado vários restaurantes que não estão a cumprir. O que vai acontecer, eles neste momento podem funcionar e vão fazendo ainda algum dinheiro para poderem pagar os custos fixos, mas se eles não cumprirem e continuarem a receber pessoas que vão ao restaurante só para ir beber, nós vamos ter que suspender a atividade durante o estado de emergência. E já tivemos que tomar medidas em cerca de 12, 15 restaurantes que estavam a funcionar como bar e não como restaurante. Penso que deixei tudo esclarecido, sim? Exatamente, é isso mesmo que queria dizer. Penso que ajudou muitas questões, esclarecimento. Não sei se quer dizer a última palavra, já estamos fora de tempo. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Tínhamos 166 no início, agora estamos com 124. Eu espero que tenha sido útil. Se ainda houver questões, dúvidas, não hesitem. Nós temos a página do Facebook da INAI, temos os números que o Dr. Sengo vai divulgar e os e-mails. Já partilhado.
Ok, vou repisar por último, peço apoio e colaboração de todo cidadão que vive na República de Moçambique, que colabore e passe a mensagem aos demais. Não deixe só para si, passe a mensagem aos outros para que eles cumpram, para que eles tenham em conta todas as medidas definidas pelo governo, medidas de precaução, todo aquilo que deve encerrar. E que passem a mensagem também aos nossos jovens, para não ficarem nas vias públicas, não ficarem nos carros. Não é momento de música, não é momento de diversão. Se todos colaborarmos, vamos muito cedo sair desta situação. É o que nós pretendemos, é por isso que o governo tomou essas medidas, para ver se conseguimos controlar. Então, o controle depende de cada um de nós em Moçambique. E muito obrigada a todos. E desejo um bom descanso a todos. Obrigada. Muito obrigado, engenheira Rita. De facto, estamos aqui todos para contribuir para que essas medidas, tanto anunciadas, sejam implementadas com sucesso, tanto a CTA ao esclarecimento. Ficou aqui claro que a questão da rotatividade e de 1/3 não é uma questão tão linear, não é? É preciso haver alguma interpretação e bom senso. Por exemplo, se a empresa cumpre o requisito de 1,5 metro de distanciamento, então aqui já é uma questão tanto de interpretação e é possível a empresa continuar a elaborar sem tanto necessidade de fazer esta redução tanto de 1/3. Portanto, eu falo dessa questão porque é uma questão que saiu muitas vezes. Nós vamos fazer um resumo desta sessão e vamos depois circular. Mais uma vez, queremos agradecer. Estivemos, de fato, com cerca de 170 participantes. O mais interessante é que várias províncias participaram. Também tivemos delegados provinciais do INAI a participarem. E muito obrigado pela presença. E desde já ficamos para a próxima oportunidade. Podemos anunciar que a próxima será com a área laboral. Portanto, esperamos ter cá o engenheiro, o inspetor-geral do trabalho, o Dr. Ciuta, tanto na próxima segunda-feira. Mas iremos anunciar para podermos trocar impressões sobre a área específica que é a área laboral. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e até a próxima. Podem dizer tchau, tchau, então. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Aqui de Roma. Tchau, tchau. Próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Boa, diretor. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito obrigado. Até amanhã. Até a próxima. Tchau a todos. Obrigada. Até amanhã. Tudo bem? Obrigada. Também estou bem. Ele não pula, como sempre. Obrigado. Tchau. Muito obrigada. Estão tão ouvindo. Obrigado. Vamos lá. Posso fechar isto, né? Olha. Muito bem, muito bem, muito bem. Valeu. Sim.
anotou, há uma preocupação que você estava a colocar e que já estava explicando. Estás em condições